Por que é que entender o trauma não cura ninguém? Esse é o tema central desse vídeo. E o que é que você precisa fazer para parar essa porra? Se você já me conhece, sabe que esse é um dos meus mantras. Nesse vídeo eu já te aviso. Eu vou fazer algumas duras considerações em relação à constelação familiar. Mesmo sendo facilitador, mesmo sendo mentor de outros consteladores. Se você não me conhece, eu sou Everton Araújo, sou facilitador em constelação familiar, sou terapeuta integrativo, analista corporal certificado pelo Corpo Explica e também um conhecedor de longa data da medicina germânica, onde eu atuo através do olhar para o sintoma. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês uma estrutura de atendimento que eu vi não funcionar e que talvez você esteja repetindo e repetindo e repetindo. E também vou apresentar para você uma estrutura que hoje, para mim, faz sentido. Muita coisa da constelação não faz sentido para mim. Respeito muito o método, respeito o seu criador e tudo que veio antes para que a constelação seja e tenha sido criada. Mas hoje tenho um olhar bem crítico em relação a alguns pontos específicos da constelação familiar. E é aqui que eu vou trazer para vocês, tá? Eu montei um mapa mental aqui na minha tela, que eu quero que vocês acompanhem. Eu coloquei como alguém tem que parar essa porra, porque esse é o meu mantra, como eu falei para vocês. E aqui eu vou apresentar uma forma de intervenção de quebra de padrão. Não é só como quebrar o padrão. Eu dividi isso aqui em 3 partes. A intervenção e a quebra do padrão, ela se divide para mim em 3 partes. E eu quero que você acompanhe comigo passo a passo, tá bem? Primeiro, turma, o fato, o diagnóstico. Vamos supor que a pessoa veio te procurar para fazer uma constelação familiar. Em algum determinado momento, você identificou, através do campo, que existiu um abuso, que existiu um estupro, que existiu uma violação, tá? Quando você identifica isso, primeira coisa que eu quero dizer aqui. Nas minhas constelações, a pessoa não pede perdão ao agressor. Ela não tem um olhar simplesmente ao agressor, entendendo mais o lado dele do que o da própria pessoa, que é o que acontece muito, aconteceu muito nas constelações no judiciário. Aqui eu olho com clareza, verdade, e ainda que ela seja brutal, como no caso, por exemplo, de um estupro, né? Eu acabei falando a palavra, nem sei se o vídeo vai bloquear, mas ok. Vamos supor que a pessoa te procurou e, seja qual for o motivo, tá? Ah, eu não consigo prosperar na vida. Ah, eu não consigo encontrar uma profissão. Eu estou sempre olhando para a morte. Eu, volta e meia, desejo não viver mais. Tem vários motivos que levaria para cá. Dentro do fato ainda, que é esse diagnóstico, é quando estamos entendendo da onde vem aquela coisa toda. Vamos supor que o campo abriu ali e foi visto um abuso, e o corpo sinaliza. Aqui entra o olhar da germânica, da medicina germânica. Como é que o corpo sinaliza o conflito, pessoal? Muitas vezes, em casos como esse, que foi revelado aqui através dessa suposição de uma constelação familiar, ele sinaliza com candidíase, ressecamento vaginal, problemas de pele. É o sintoma físico, tá? Físico proveniente de um emocional. Sem descartar que existe um terreno biológico que precisa ser tratado, que precisa ser reparado muitas vezes. Seja por vitamina, seja por probiótico, seja porque a pessoa tem uma inflamação crônica, seja porque ela tem uma inflamação de baixo grau, aumento da circunferência abdominal, aumento da gordura corporal. Tem várias coisas que interferem aqui. Nessa parte, estou falando do contexto emocional, tá certo? Então, primeiro é o fato. A pessoa chegou, você vai identificar, através do campo da constelação, o que ela tem, vai abrir o campo. Nas minhas constelações, ninguém pede perdão
para ninguém. Nas minhas constelações não se pede desculpa, perdão, sinto muito para o agressor, mais do que pede para si mesmo. Talvez você consiga olhar que a pessoa ela abusa porque ela também foi abusada e às vezes isso aparece na constelação. Mas não faz sentido para mim e não faz sentido para muitos dos meus mentorados, depois que eu falei sobre isso, que a empatia seja maior ao agressor, ao transgressor, ao perpetrador do que a si mesmo. Tá? A gente parte daqui. Primeiro ponto. E o corpo sinaliza com sinais, tá? Ponto 2 agora. Pilar 2. Onde é que eu vejo o erro? Que é um labirinto. A pessoa não sai dali. Eu costumo dizer que uma das coisas que eu ataco bastante, ou falo bastante, é o labirinto da terapia sem fim. O labirinto da terapia sem fim para o paciente. Mas o profissional, que possivelmente é você, também muitas vezes se vê num labirinto. E por N razões, tá? Vamos trazer algumas aqui. Onde é que está o erro que eu vejo no labirinto, principalmente com o paciente a princípio? Achar que entender resolve. Aqui entra uma grande crítica à constelação familiar de base, constelação familiar do Hellinger. Não estou criticando o Hellinger, tá? Tenho respeito por ele, tenho respeito pelo método, continuo usando, continuo atuando, continuo ensinando, mas tenho as minhas ressalvas. E aqui entra primeiro. Achar que entender resolve. A maior parte das vezes, nas constelações lá dos primórdios, principalmente as constelações dos alemães, são pessoas mais secas, mais duras, muitas vezes trazia-se à tona o contexto, aqui no caso, por exemplo, o abuso, e uma das frases é: isso é o essencial. Aqui é onde entra uma das grandes críticas minhas, porque tem momentos que a constelação revela coisas muito profundas sobre a pessoa que às vezes nem ela se lembrava. Eu tenho N casos, eu teria para contar para vocês aqui, não agora, mas tenho vários para contar, de pessoas que não se davam conta que tinham sido abusadas, por exemplo. Mas faziam uma candidíase de repetição o tempo inteiro. Tinha um ressecamento na pele num lugar específico o tempo inteiro. Então, trazer somente à tona, para mim, não faz o menor sentido. Um dia já fez, lá atrás, quando eu olhava e falava, beleza, esse é o método, foi assim que foi me ensinado, então tá bom. Isso é essencial? É. E aí entra aquelas frases prontas do Hellinger que eu também não gosto. O essencial é simples. Beleza? Simples não significa ser fácil. Quando você fala muitas vezes isso para o paciente, o essencial é simples, se você não der um contexto que explique isso, talvez ele entenda isso como uma displicência, então é fácil para todo mundo, é simples para todo mundo, menos para mim. E aquela estima do paciente que estava baixa já foi pro beleléu. Então, para mim, precisa existir um manejo um pouco maior aqui, tá? Então, achar que entender resolve, muitas vezes não. Muitas vezes traz poeira para cima. E aí ferrou. Se a poeira subir, se a pessoa tiver uma ideação suicida, se a pessoa estava com esse trauma guardadinho lá e estava quietinho, mas aí o campo revelou e abriu. Também é de nossa responsabilidade saber encaminhar essa pessoa para outro profissional, muitas vezes. E aqui entra uma outra grande crítica ao constelador de base, aquela pessoa que fala, não, constelação é constelação. Se você não olha como um todo, se você não tem repertório para encaminhar para as pessoas, se você não conhece outras coisas, você vai achar que isso aqui resolve tudo. Ela pode resolver boa parte. Ela pode resolver uma parte imensa na vida das pessoas. Mas talvez possa ser uma limitação sua, profissional, também, de não saber para onde caminhar. Sou contra remédio. Não, a constelação resolve tudo, não precisa de remédio. Não é o posicionamento que eu vejo. Eu vejo pessoas que realmente, para sair do buraco, precisa de uma medicação, cara. Ainda que por um período curto de tempo. A medicação para agir no sintoma, enquanto ela faz terapia, para dar um novo sentido para aquilo, se for possível. Que muitas vezes não é. Não é possível ressignificar a morte de um filho, por exemplo.
na maior parte das vezes, não é possível ressignificar uma violação a ponto de um êxito. Não é. E aí, você faz o que com isso? A pessoa está há anos nisso, há anos com essa ideação, há muitos anos no estado deprimido, ou até depressivo, ou naquele começo, aquela distimia, que é a pré-depressão ali. Se você não tiver repertório, se você não conhecer outras coisas, você vai achar que só a constelação vai resolver. E aí eu te digo e te adianto um caminho. Você vai ter problema. Vai ter grandes problemas porque a pessoa vai te cobrar de um processo que ela fez com você. E você vai encaminhar ela para onde? Às vezes encaminhar para o nutricionista, para o nutrólogo. Às vezes encaminhar para alguma coisa espiritual. Perguntar para a pessoa o que faz sentido para você do ponto de vista espiritual. Ela fala, pô, faz sentido para mim uma ayahuasca. Pô, então vai. Ah, faz sentido para mim a igreja. Então vai, uma novena. Vai novena. Ah, é um terreiro. Vai no terreiro. E aí entra aquelas questões muito grandes de, não, constelação é coisa do diabo. Cara, talvez a gente está fazendo a constelação o diabo. Se é que esse diabo está falando é o mesmo que o meu. Então achar que entender resolve, às vezes sim, porque às vezes a pessoa já está no movimento da vida, tem um terreno biológico legal, tem uma estrutura legal, tem um padrão financeiro, emocional, rede de apoio bacana. Às vezes um movimento da constelação é o suficiente. Mas te digo que muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, não vai ser suficiente. Ainda dentro do segundo pilar, eu vejo uma outra dor aqui, uma outra questão, que é sobre viciar no acolhimento e não agir. Eu conheço vários colegas que, ao fazer a constelação, acham tudo muito lindo, maravilhoso. E eu também acho, viu, tu? Tem constelação que eu olho e falo, cara, eu preciso de 5 minutos. E muitas vezes eu fiz isso. De fazer a constelação de alguém e falar para o grupo, falar, grupo, eu preciso de 5 minutos. Ainda que seja 5 minutos para andar no corredor, para respirar, para sair daquela frequência. Porque o negócio me atravessou, foi emocionante para mim. Pisar na areia, pisar na grama, encostar a mão na árvore. Pô, já fizemos isso muitas vezes aqui. Então não é que eu não me emocione com algumas coisas. Quem é meu aluno sabe que normalmente estou com uma cara mais séria, me chamam até de boneco de cera. Mas eu também sinto. Tenho emoção nessas horas. Mas eu vejo também um movimento grande de viciar no acolhimento e não agir. Então tá tudo bem. Aí entra essas frases aqui, ó. Tá tudo bem. Aconteceu o que tinha que acontecer. Turma, eu vou falar a verdade para vocês. Talvez você me conhece agora, não sabe nem de onde eu vim. Mas aqui no consultório, na minha dinâmica de trabalho, talvez o caso mais recorrente que eu já atendi na vida foi abuso. Até por ter um histórico de abuso quando tinha 8 anos de idade. Acredito que isso faça o campo trazer muitas pessoas para cá. Pessoas vêm do Nordeste para o consultório aqui, pessoas pegam um avião, pessoas vêm de longe, do interior de São Paulo, e muitas vezes elas vêm aqui também por esse campo. E eu sei disso. E eu me trato disso. Não estou falando que eu me curei disso. Não, eu me trato. E são feridas que são abertas e que a gente precisa olhar, muitas vezes são camadas, né? É como um repolho. E essa frase, tá tudo bem, ela é um problema, mas um problema imenso na vida da pessoa. Eu sei que muitas vezes virou de praxe, né? Ah, e tá tudo bem. Não, foi uma merda. A pessoa fez, nossa, minha mãe apagou o cigarro na minha cara e tá tudo bem. Porra, não tá. Não tá. Você pode ter lidado melhor com aquilo, mas em algum momento talvez aquilo apareça de novo. E principalmente essa segunda frase. Um problema maior ainda. Aconteceu o que tinha que acontecer. Cara, não dá para falar isso. Não dá para usar isso nas constelações, turma. Aqui entra o outro grande ponto crítico meu com a constelação. Não dá para usar esse tipo de linguagem com quem a mulher que foi violada, turma. Não dá para falar para a mulher que passou por dores imensas, abusos imensos, que ela foi
na rua por um mendigo e dizer: aconteceu o que tinha que acontecer. Não dá para uma criança que queria assistir televisão, olhando pela fresta da porta, o padrasto perceber e o padrasto descer uma surra nessa criança. E de tanto bater nela, ela vomita. E depois que ela vomita, o padrasto ainda faz limpar com a boca, faz ela comer o vômito. Eu não estou inventando história. Estou falando verdade. Não dá para chegar para essas pessoas e falar: aconteceu o que tinha que acontecer. Cara, isso é uma afronta. Então não dá para fazer isso, tá? Entra uma grande crítica minha aqui também. O acolhimento excessivo é, na verdade, uma prisão que impede a evolução da pessoa. Não estou falando que eu bato o tempo inteiro. Eu sou conhecido como o cara que vai falar a verdade. A pessoa, quando abre a porta, ela chega aqui, muitas vezes ela senta e fala assim: eu tô pagando, né? Eu falo: tá. Ela fala: e eu tô aqui porque eu quis, né? Eu falo: sim. Aí ela disse: então tá bom, eu vou ser direta e reta. Eu tô sendo amante do meu patrão e eu não consigo sair dessa relação. É assim que as pessoas chegam aqui. É a pessoa que senta aqui e fala assim: eu nunca falei isso pra ninguém, mas eu sou viciado em masturbação. Eu costumo dizer que esse tapete preto que tá aqui atrás, que eu tô no meu consultório, ele sabe de todas as histórias. Ele sim, sabe de todas as histórias. Então eu sou conhecido por essa ruptura. E vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. É assim que eu sou conhecido, mas eu jamais deixo de acolher. Jamais. Até pelo meu jeitão mais duro, parece que eu só bato, né? Os meus pacientes sabem que eu acolho e que, num determinado momento, eles serão provocados para pensar diferente, para agir diferente, principalmente, que é onde eu vejo que as pessoas se perdem, que é o tal do labirinto que a gente está falando, tá? Então, o acolhimento excessivo é, na verdade, uma prisão que impede a evolução. E tem muito terapeuta, deixa eu ligar meu ar, que tá calor aqui agora. Tem muito terapeuta, principalmente de constelação ou de outras técnicas que, enfim, você pode estar assistindo aqui, fazem isso porque não querem perder o paciente. Não, Tom, e se eu não acolher e o paciente for embora? Cara, porque é isso aí. Você acha que o paciente tem que ficar com você a vida inteira? Você vai servir de muleta para ele o tempo todo? Depois que as coisas já foram resolvidas, ele começa a arrumar mais problema, mais problema, mais problema. É um tipo de abordagem, eu sei. Eu tenho vários colegas que são psicólogos, psicanalistas e que têm essa abordagem. Não critico. Eu até encaminho muitas vezes. Quando a pessoa quer muitas vezes fazer um trabalho contínuo comigo, eu falo: cara, não sou eu. Vai para essa pessoa aqui, para essa e para essa. Eu encaminho. Não estou falando que a gente tem que bater, mas aprender a liberar o paciente quando ele deu o tempo dele com a gente. Ou quando você, muitas vezes, já atendeu a necessidade dele. E se você perceber que ele está numa muleta, vale repensar. Tá bem? E o terceiro ponto, turma, que aí é onde entra o que eu vejo de diferencial. Até aqui, encontrar o campo, saber fazer a leitura do tema, beleza, é técnica. É técnica. Tem nada de espiritual na constelação, pelo menos não nas minhas, tá? Inclusive, essa é uma das grandes críticas à constelação familiar. É tudo muito espiritual. Não, fui na constelação lá, eu bater nos tambor lá, o nego saiu incorporando, eu falo porque eu já vi, cara. Na formação que eu fiz tinha isso. E eu demorei a trabalhar com constelação por conta disso. Que eu falava: não é possível que constelação é isso aqui, velho. Isso aqui não é um terreiro, velho. Isso aqui não é um centro espírita. Ainda que as pessoas possam ter algumas manifestações, sejam elas espirituais ou não, independente do que for, nos meus movimentos isso não acontece. Quando acontece, a gente manda embora. Seja para onde for, para cima ou para baixo. Eu só falo: eu vejo você, de onde você veio, pode voltar. Puf, acabou. Não teve um que ficou. Não teve. Tom, então tem a ver com espiritismo? Tem a ver com questão espiritual? Cada um dá o nome que achar que deve. Eu não dou. Para mim é uma técnica que ela é ensinável, inclusive, e que depende muito ainda do terapeuta.
Isso com certeza, depende do terapeuta, tá? Vem algumas pessoas aqui de outras constelações, onde afirmam claramente para paciente que, olha, seu marido está te traindo. Cara, isso não é constelação não, bicho. Como é que você vai olhar o campo do outro e dizer que o outro está fazendo mal para cá? Não faz sentido, tá? Então tem algumas bizarrices acontecendo. Por último, falando sobre a ruptura da ordem e a realidade, 3 pontos aqui, turma. Primeiro, como é que eu quebro o padrão? Vamos supor que essa mulher veio aqui por causa de abuso, tá? Ah, eu vim por causa do abuso. Como é que eu vou quebrar o padrão agora? Primeiro, você precisa identificar o abuso no agora. Porque se você tem um padrão lá atrás e você não olhou para esse padrão, ele vai se repetir. Ou alguém tem que parar essa porra. Esse movimento ele perpetua até que você dê um novo sentido para ele e ressignifique aquilo que for passível de ressignificação. Mas, para você quebrar esse ciclo, você precisa olhar o abuso no agora. Aonde é que isso acontece no meu agora? Aí você vai olhar para as relações de trabalho, você vai olhar para as relações familiares, você vai olhar para padrões de abuso de autoridade, excesso de autoridade sobre você, relações do trabalho, um chefe ou uma chefe que pede coisas a mais para você a ponto de você ser humilhada. A pessoa transpõe limites seus. Relações familiares que se intrometem na sua vida. Padrões de autoridade, onde, por exemplo, você toma um enquadro na rua toda vez e a polícia sempre te pega. Já aconteceu isso, cara. Padrões de abuso de autoridade, injustiças. Identificar o abuso no agora é trazer para a consciência como você quebra esse padrão. E se a pessoa tiver essa consciência aqui, ó, presta atenção, turma. Se a pessoa tiver essa consciência aqui, muitas das vezes ela não precisa constelar. Muitas das vezes ela não precisa fazer movimento nenhum. Porque ela quebra o padrão através da atitude, da ação que ela tem no agora. Independente do que aconteceu lá atrás. A gente não precisa ficar buscando, não, porque eu tive um avô escravo. Isso acontece porque o meu trisavô traiu a minha trisavó e aí ele foi embora de casa. Cara, eu acho uma nóia às vezes, é uma neura de alguns colegas aqui que inventam essas histórias. Não estou inventando. Foi verdade, eu vim numa constelação. Tá bom, mas o que você faz com isso agora? Uma vez um cara me perguntou, ele falou assim, Tom, eu identifiquei que no meu sistema familiar já houve morte, uma pessoa matou a outra por conta de ciúme. Eu falei, qual a sua pergunta? Aí ele falou, o que isso interfere na minha vida hoje? Eu falei, você tem ciúme da sua esposa? Ele falou, não, sou um cara muito tranquilo. Falei, então é uma quebra de padrão. Agora, se por alguma razão esse campo chegar até você e você passar a ter ciúmes da sua esposa e você não conseguir se controlar, não conseguir se regular com esse ciúme, aí sim você sabe que está diante de uma herança sistêmica. Falei para ele, não mate alguém. Faça de tudo para não matar, porque se houve já um trauma, se dentro do seu sistema alguém matou o outro por conta de um ciúme, quebra esse padrão, amigão. Começou a ter ciúme demais? Procura ajuda. Vai olhar para isso. Porque senão você vai repetir o padrão. É não ser noiado com aquilo que um dia aconteceu e justificar como muleta tudo na história. Muitas vezes, muita gente, turma, muitos dos meus mentorados, eu falo para eles o tempo inteiro, para de justificar a sua falta de ação no sistema familiar. Deixa os caras mortos lá, velho. O povo já viveu. Tem até um meme que fala disso, que fala seu avô foi imigrante, seu bisavô foi para a guerra, passaram fome, passaram frio, passaram sede. Quem é você para perdoar essas pessoas? Porque tem gente que fala disso na constelação.
Ah, você tem que perdoar seus ancestrais. Perdoar o quê, velho? Perdoar quem? Tá aqui no ar-condicionado, sentadinho, bonitinho, usando a tecnologia. Você não tá no campo de batalha, você não tá na guerra. Não tá passando fome, não tá passando frio. Tem um monte de recurso na sua mão, disponível para você. Então a gente tem que parar de ser um pouco noiado, esse tipo de coisa, sabe? Ficar fixado nessas coisas. Uma vez que você identificou o abuso no agora, estamos na última parte aqui, ó, que é onde você quebra o padrão principalmente. Depois que você entendeu, como é que você faz? A postura adulta é de dizer não. Quantos de nós não conseguimos falar não? Ah, então, para mim é fácil falar não. Ok. Para algumas pessoas são mais fáceis mesmo porque elas têm menos dependência emocional. Outras não. Ah, eu consigo falar não. Eu falo não para as pessoas, eu falo não o tempo inteiro. Tá, e para sua mãe? Quando ela viola o seu espaço, você fala não para ela? Aí é onde eu provoco as pessoas. É onde eu provoco os meus pacientes. O não depende muito da circunstância, do ambiente das pessoas. É muito fácil eu falar não para alguém na rua que me pede dinheiro. Ô, fulano, de camisa preta, você me empresta 5 mil reais? É fácil eu falar não. Agora, se meu pai falar, filho, tá difícil demais aqui, tô com um problema não sei o quê, lá assim, 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 você não tem 5 mil reais para me emprestar? No mínimo você vai balançar, turma. No mínimo. Porque o não depende das relações e do posicionamento. Então, a postura adulta de dizer não, ela tem consequência. Primeiro, vai instaurar o caos. O que eu falo de caos? Caos é bagunça, mudança. Se você sempre falou sim e você fala o não pela primeira vez, caos. As coisas começam a acontecer, começa a desorganizar, porque o caos, traduzindo, ele é desordem. Mas é na desordem que você considera possibilidades que um dia você não considerou. Se você sempre falou sim, seu cérebro está condicionado a falar sim. Fala não a primeira vez. Quando você falar não a primeira vez, você vai entender o que você precisa fazer para sustentar esse não. Então, a primeira coisa vai instaurar o caos. Segundo, conversas difíceis vão aparecer. Às vezes a conversa difícil é com o irmão. Às vezes a conversa difícil é com uma mãe. Às vezes a conversa difícil é com um parceiro. Conversas difíceis precisam acontecer. Estão entendendo por que só o entender não resolve? Porque o entender se traz o padrão acima, mas como é que você quebra esse padrão? Mudando o comportamento, mudando a postura. E aí, assumir a própria vida e dizer não vai gerar barulho nas relações. E que esse desconforto é o único caminho para a liberdade emocional. Não há novos caminhos de liberdade emocional se você não provocar o desconforto. Não estou falando que você tem que ser desconfortável o tempo inteiro, tem que doer o tempo todo, não, tem que fazer, e é ferro e fogo. Não é assim. Mas quando você vai quebrar um padrão, isso vai acontecer, turma. Isso vai acontecer. Vai instaurar o caos, conversas difíceis vão ser necessárias, e sustentando esse não é o único caminho para você ter a liberdade emocional que você busca. Seja você paciente, seja você terapeuta. Tá bem? Inclusive no terapeuta aqui, se você não sabe falar não, a sua parte financeira, ela faz isso. Ó. Eu falo mais disso na mentoria. E por último, assumir o peso da própria vida. O que eu quero falar com peso? Peso não significa uma tonelada. Você tem um peso, eu tenho um peso, minha esposa tem um peso, meus filhos têm um peso. Peso. Quanto você pesa? 70? 50? 80? 100? Tem um peso. Não estou falando que é pesado, até porque isso é relativo. Talvez 20 quilos para você a mais seja pesado, para mim não. Então, a sensação de ser pesado depende do quanto você tolera ou quanto você está disposto ou disposta a tolerar. Assumir o peso da própria vida quer dizer tomar a vida com responsabilidade. Aqui também entra frases bonitinhas do Hellinger. Tomar o pai, tomar a mãe. Cara, eu uso essas frases, tá? Eu também uso. Mas nos momentos oportunos, apropriados, mas a gente não fica nessa frase. Quando fala a gente, sou eu e os meus mentorados. Falo, cara, não fica aqui, não fica nessa parte. Bota o paciente para se movimentar, se movimenta, inclusive. Porque se você não se movimentar, vai ficar parado. E ficar parado
não gera reconexão, não gera ressignificação daquilo que é possível ressignificar. Tomar a vida com responsabilidade é muitas vezes você olhar para a dor, que foi aqui em cima, por exemplo, olhar para isso e falar: eu não tinha responsabilidade aqui. Eu só era uma criança querendo brincar. Aí o pau tora, Tom. Aí gera desconforto, porque, nossa, no campo quântico, Tom, tudo se aproxima, eu entendo. Você ressoa com o mundo e as pessoas chegam até você, eu também entendo. Só que a gente não pode desconsiderar o ambiente que a gente vive. A gente não mora na Suíça. A gente não mora na Alemanha. Às vezes você mora na Vila Prudente. Às vezes você mora no Capão Redondo e está me ouvindo. O ambiente daí é diferente da Suíça. Então não dá para desconsiderar também o ambiente que você vive. Portanto, tomar a vida com responsabilidade é assumir a parte que é sua. Ah, eu estava de shorts curtos, por isso que o cara me abusou. Não. Ah, tinha que ser assim. Não, não tinha. Não dá para falar para a mulher que foi violada dizer que tinha que ter sido assim. Não tinha. E por último, agir ainda que isso custe as relações. Aqui o barato fica louco. Por quê? Vamos ao caso do abuso. Às vezes, quem violou você foi seu pai. Às vezes, quem violou você foi uma tia que fez sexo oral em você no banheiro quando você tinha 5 anos de idade. História real, infelizmente. Às vezes, quem foi o transgressor, quem foi o perpetrador daquilo que te fez mal, daquilo que foi identificado lá no primeiro ponto da constelação, está com você, está ao seu lado, está próximo a você. O seu não, o tomar a vida com responsabilidade, muitas vezes vai ser falar não para essa pessoa. Muitas vezes é chegar com uma paciente minha que foi abusada dos 6 até os 13 anos de idade por um tio, toda noite, quando ela deitava, ele abria a porta, deitava atrás dela e violava ela. Foi chegar na vida adulta, um dia, topar com esse cara, e ele sentado no sofá, e ela chegar, aproximar dele, que foi uma quebra de padrão, inclusive, ela não fazia isso. Chegar na frente dele e dizer: a culpa não foi minha, o doente é você. E sair dessa situação e ir correndo pro banheiro, porque ela teve uma diarreia, teve vômito, e precisava colocar aquilo para fora. Então, essas ações, agir ainda que custe as relações, sejam elas quais forem, trabalhar as relações ajuda e contribui muito para o processo. Para finalizar, por que eu digo isso? Porque se isso aqui aconteceu, se isso daqui aconteceu, e você identificou na constelação, se você não consegue entender aonde que isso aqui funciona no aqui e no agora, e não consegue romper essas relações, você pode fazer 42 constelações. Vai aparecer isso aqui direto. Você vai constelar porque você não consegue prosperar, vai aparecer isso. Aí, de repente, você vai constelar porque você tem um padrão no trabalho que, pô, tudo é muito difícil. Aí você vai ver, vai aparecer aqui de novo. Saber de onde vem, saber identificar onde estamos e agir é o melhor caminho, turma. Tem outros? Tem, mas é o melhor que eu vejo, que é assim que eu trabalho. E é assim que eu ensino os meus mentorados também. Porque senão, turma, fica uma codependência bizarra. E aí você não consegue sair desse ciclo. Tá bem? E aí, o que você achou desse vídeo? Gostou? Não gostou? Deixa seu comentário aqui embaixo. Eu estou aberto a ouvir vocês e entender o ponto de vista de vocês sobre isso, suas experiências com esse método. Eu tenho vários seguidores no meu Instagram que falam: Tom, eu sei que você trabalha com isso, mas eu tenho asco desse método. Eu falo: tudo bem, não tem problema nenhum. Ah, eu tenho preconceito e aí eu fui ver o negócio, tive mais preconceito ainda. Simples. Não vá a uma sessão de constelação. Simples. Faça esse favor para você e para o constelador que vai estar no grupo. Se não faz sentido, só sai.
Se identificou de onde vem, trabalha para quebrar o padrão. Só identificar não vai resolver. Entender não vai trabalhar esse processo de cura. De jeito nenhum. Esse é o meu recado, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Ficou longa, ficou com 35 minutos. Se fez sentido para você, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e sucesso para você. Qualquer coisa que você precisar, no meu Instagram é evertaraújo.terapias. Evertaraújo Terapias, não ponto. Evertaraújo Terapias. Contato direto comigo lá, tá bom? Um grande abraço e até o próximo.